Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos livra de Cristo. Bom dia, também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja a festa dos santos inocentes, todos aqueles que foram martirizados porque o anjo avisou José e Maria para fugirem para o Egito, porque Herodes queria matar um menino, e portanto muitos inocentes na região de Ramá, junto onde pertence a cidade de Belém, foram martirizados. O cântico Nossa Senhora das Dores, que é um canto muito especial para o nosso povo alentejano, um cântico que os nossos alentejanos cantam com tanto sentimento, significa o grito de todas as mães que veem os seus filhos, por uma ou outra razão, são inocentes e são mortos, às vezes por descuidos, mesmo médicos, por erros. Nós ouvimos na América Latina tantas crianças que se desaparecem e não se sabe, fala-se à boca pequena, às vezes de coisas terríveis. Parece que o mundo está organizado para calar o drama dos mais inocentes. E vamos então hoje celebrar a festa dos santos inocentes. E vamos lembrar nesta Eucaristia António Cabral, Maria Tavares, Fernando Silva. E tomemos consciência que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha plena culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que neste dia foste glorificado, não pelas palavras, mas pelo sangue dos mártires inocentes, fazei que a nossa vida dê testemunho da fé que os nossos lábios professam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminharmos na luz, como Ele vive na luz,
estamos em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo o justo como advogado junto do Pai. Ele é a vítima da propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois de os magos partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou consigo o menino e sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até à morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor anunciara pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que fora iludido pelos magos, encheu-se de grande furor e mandou matar em Belém, no seu território, todos os meninos de 2 anos ou menos, conforme o tempo que os magos lhe tinham indicado. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias anunciara ao dizer: ouviu-se uma voz em Ramá, lamentos e gemidos sem fim. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles já não existem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para quem nos acompanha em casa, nós temos aqui sobre o altar uma imagem dos Santos Inocentes, que foi um acontecimento muito triste, mas simbólico, de todos os inocentes que são mortos no mundo sem terem culpa. Mas hoje, às vezes, à boca pequena, ouve-se falar de experiências ditas científicas
E que, porque quando as sociedades que perdem a relação com Deus, pode fazer tudo. E portanto a nossa sociedade é muito perigosa, porque quando não há as leis que impedem, as leis às vezes servem às vezes para as maiores atrocidades e os maiores crimes. E ouve-se a boca pequena falar aqui e acolá, mas tudo se cala, tudo se vai calando. E é estes inocentes todos que nós lembramos hoje. Esta festa foi instituída pelo Papa Pio V e ajuda-nos a viver com profundidade este tempo da oitava de Natal. Esta festa encontra o seu fundamento nas Sagradas Escrituras. Quando os magos chegaram a Belém, guiados por uma estrela misteriosa, encontraram um menino com Maria e, prostrando-se, adoraram-no e, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo recebido aviso em sonhos para não tornarem junto a Herodes, voltaram por outro caminho para a sua terra. Tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Nós vivemos hoje num tempo de tantos exilados, tanta gente que foge da sua terra e que procura paz noutras terras, e às vezes são vítimas de tanta maldade. E José, Maria e o menino passaram por isto. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe, retirou-se para o Egito, e lá esteve até à morte de Herodes, cumprindo deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamarei o meu filho. Esta expressão está no Antigo Testamento, e o profeta anunciou este acontecimento muito antes. Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, irou-se em extremo e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e arredores, de 2 anos para baixo, segundo a data que tinha averiguado dos magos. Então se cumpriu o que estava dito no profeta Jeremias: uma voz se ouviu em Ramá, grandes prantos e lamentações, Raquel chorando os seus filhos, sem admitir consolação, porque já não existem. Isto está no Evangelho que lemos hoje, de São Mateus, capítulo 2, versículos 11 a 20. Ramá é a região onde está a cidade de Belém. Na linguagem do Canadá, é a província, aquela região. Esta festa tem sido vivida ao longo de toda a história da Igreja, mas na Idade Média era uma festa muito grande, e todas as igrejas que tinham cantorzinhos, tinham coros infantis, neste dia tiravam nas catedrais, já ao lugar onde os cônegos cantam as laudes e a liturgia, saíam de lá os cônegos e eram lá postos os meninos que cantavam em vez dos cônegos. Esta festa foi-se perdendo, mas só quando retiravam o próprio báculo do bispo, ao entoar-se o Magnificat, derrubou os poderosos do seu trono, e no Magnificat, que se canta aquele cântico tão bonito que vem na Bíblia, e quando chegava
a essa altura, os meninos iam tirar o báculo do bispo para simbolizar a grandeza das crianças e dos meninos. Esta festa foi-se perdendo e hoje não se faz em parte nenhuma da igreja. Mas aquilo que nós hoje pretendemos e que a igreja pretende é refletirmos sobre a situação atual dos milhões de inocentes. As crianças vítimas do descaso, da desconsideração, do não interesse, do aborto, da fome, da violência. Nós vivemos num tempo em que toda a gente tem direitos. Toda a gente tem direitos. Menos não se pode discutir na nossa sociedade o direito a nascer. Isso é uma heresia. A mãe, todo mundo tem todos os direitos, mas não se pode discutir, não se pode refletir sobre o direito a nascer, que é um dos direitos fundamentais. Mas a sociedade voltou aos seus valores, trocou os valores, e nós hoje temos uma sociedade ao contrário, a viver os contravalores. E a festa dos inocentes é para nós refletirmos sobre isto. Na sociedade em que vivemos, seja qual for o critério, qual foram as razões que demos, temos que parar e refletir e pensar, sobretudo nesta sociedade de contravalores justificados e, portanto, onde o grupo maior impõe os seus critérios. E ai de quem tentar sair. Sempre assim foi ao longo da história, e a nossa sociedade está a caminhar a passos largos para consagrar os contravalores, destruindo os valores. E começou devagarinho, graças a Deus há muita gente já a levantar a cabeça, a erguer a cabeça. Não basta a maioria definir, é preciso a verdade, é preciso procurarmos a verdade. Por um exemplo muito simples, há dias discutia sobre a palavra batismo. A palavra batismo vem do latim e tem um P. Os ingleses adotaram a palavra batismo, também vindo do latim. Pois, mas há grupos dentro no mundo português que tiraram o P, mas a verdade é que na raiz, e nós, por exemplo, portugueses, podemos estar a cometer um grande erro, porque os espanhóis, os ingleses, mantêm a raiz do latim. E nós temos que perceber onde é que está a verdade. Não é por um grupo querer. Não é por um grupo dizer qual é o critério, qual é a razão porque um grupo decide fazer isto. Quais são as normas? Porque nós a seguinte tiramos, por exemplo, o P, e há outras coisas na palavra batismo, mas os ingleses vão continuar com ela, que nem sequer são de uma língua de origem latina, e nós os latinos, porque um grupo quis, tirou-se, ponto final. São estas coisinhas pequenas que parece que não têm significado, mas têm muito significado, porque não se pensa, não se reflete, está-se a tentar preparar a sociedade para o domínio de uns grupos. E é assim. A palavra batismo é uma daquelas que nós podemos refletir sobre isso. E em relação às crianças, muita coisa é assim. Em relação às injustiças que há no mundo, muita coisa é assim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos com humildade diante de Deus as nossas preces, rezemos por todas as vítimas do mundo e por todo o sofrimento que causam tantas mães. E as mágoas iam nas feridas que ficam e que se perpetuam na vida de tanta família. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho, que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor dos suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e para a salvação da Igreja. Oremos. Senhor, que santificais também as crianças que ainda não podem conhecer-vos, aceitai os dons dos vossos fiéis e dai-nos a pureza do corpo e de alma, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, pelo mistério do Verbo encarnado. Nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo nas alturas, bendito Pai em nome do Senhor, ó Santo nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Maria Tavares, Fernando Silva, António Cabral, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Rei de Deus, tirai o pecado do mundo, tenha piedade a nós. O Rei de Deus, tirai o pecado do mundo, tenha piedade a nós. O Rei de Deus, tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em tua palavra, mas dizei uma palavra em salvação. Oremos. Pai de misericórdia, abriste tesouros da redenção
aos fiéis que receberam os santos mistérios na festa dos santos inocentes, que ainda sem falar professaram a fé no vosso Filho e foram glorificados pela graça do seu nascimento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todos um dia de santos inocentes e por todas as famílias, sobretudo aquelas famílias que estão a sofrer mais por causa das doenças, por causa dos filhos que se perderam, e às vezes não se perderam fisicamente, mas perderam-se para a droga, perderam-se para tanta coisa. Coloquemos os olhos em Nossa Senhora das Dores, como o nosso povo alentejano tão bem canta, e que todas as mães sintam conforto nos braços da Senhora que sofreu e que sofre com todas as mães do mundo. A todos um bom dia dos santos inocentes. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.